Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, antes de mais nada, ó, esse barulhozinho aí de fundo são as ventoinhas do meu aquário de água salgada. O vídeo de hoje vai ser a desmistificação de fazer ou não um aquário de água salgada. Ontem eu estava conversando com uma colega e ela falou: poxa, Joel, eu sempre tive vontade de fazer um aquário, mas todas as vezes que eu faço morre tudo, ainda bem que meus barrigudinhos morrem todos e eu não consigo manter o aquário. Gente, manter um aquário é aquele estudo básico, né? Ciclagem, né? Ciclo do nitrogênio, formação de bactérias anaeróbicas, aeróbicas, né? Pico de amônia, depois vem pico de nitrato, zera tudo e vamos botando os peixes devagarzinho. Acompanhando o pH e temperatura. Muito importante a temperatura. Eu até estou regravando esse vídeo, porque antes eu tinha gravado um vídeo e eu esqueci de falar sobre temperatura. Mas a fala hoje é do aquário marinho. Por que o aquário marinho? Porque todo mundo acha que vai começar, eu queria tanto fazer um aquário marinho, mas é tão difícil, eu vou começar com doce. Eu acho bobagem isso. Eu acho que você pode começar com aquário marinho sem qualquer problema. Por quê? O que você vai ter que observar no doce, você vai ter que observar no marinho. A única diferença do marinho, né, uma das diferenças, é que, como a água do marinho é alcalina, qualquer bobagem que você fizer, descontrole de amônia, comida em excesso ou qualquer coisa nesse nível, os peixes vão morrer, porque a toxicidade é maior no aquário alcalino do que no aquário de água doce. O aquário de água doce você até conserta, mas o alcalino você vai ter que recorrer a produtos como Anguard e outros aí, né? Então, se você quer começar seu aquário marinho, vamos lá, pode começar. Primeira coisa que você vai ter que pensar é se o seu ambiente é muito quente. Se o seu ambiente for um ambiente fresco, não tem problema, mas se for muito quente, como é o meu aqui, e eu tenho, você vai precisar colocar uns cooler, aqueles ventiladorzinhos de computador que vendem por aí, já montado esses cooler para aquário. Eu aqui tenho 5 ligados numa controladora que ela tanto controla a refrigeração quanto que ela controla o aquecimento. Como é que funciona isso? Eu regulo a temperatura na controladora, que aqui em casa está em 26 graus, e ela tem um rangezinho, né, para cima e para baixo. Eu boto 0.3 para cima, 0.3 para baixo. Então, quando ela chegar em 26.3, ela liga a ventoinha. Quando chegar em 26, ela desarma. No caso contrário, está frio. Quando ela chega em 29.7, ela arma o aquecedor. Quando chega em 26, o aquecedor desarma. Então, essa controladora é uma mão na roda para controle de temperatura. Porque o controle de temperatura, se você deixar uma faixa... o pessoal fala assim, mas o peixe de água salgada fica bem em 24, 25, 23, fica, é verdade, seria o ideal. O ideal seria que eu tivesse aqui um aquário a 24 graus. Mas o problema não é que ele fica bem, o problema é que ele não pode ter essa variação de temperatura muito brusca. Ele pode sair de 26 para 23, 24, que ele vai morrer, ele vai ter doença, ele vai ficar com a imunidade ruim. E o contrário é a mesma coisa. Então, você procura controlar um rangezinho pelo menos de 1 grau. Ou seja, ele pode baixar 25, mas ele não pode passar disso. Eu aqui nem quero isso. Eu deixo ele baixando 0.3 ou subindo 0.3, por quê? Para que as ventoinhas não trabalhem muito, não fiquem 1 hora tentando resfriar o aquário. Então ela resfria, até ele chegar a 26.3 ela descansa, dá uma parada, para o equipamento também não sofrer muito. E eu mantenho a temperatura de 26, que é uma temperatura que todo mundo vive bem, tanto os peixes quanto os corais. Então, a controladora de temperatura é fundamental para o aquário marinho, para quem tem problema de temperatura. É claro que se você tem espaço, tem grana, você compra um chiller.
bota lá seu aquário a 23,5, 24, seja feliz. Mas quem não tem vai trabalhar com a ventoinha. Bom, e aí o que vai acontecer? Vai ter muita evaporação. Você vai botar uma marquinha lá no teu aquário e todo dia você vai completar essa marquinha com água doce. Mas eu não quero ter esse trabalho aqui, então o que eu fiz? Fiz um repositor, eu tenho uma caixa repositora de água de 30 litros, eu boto água de RO e tenho um controlador, um repositor automático. O que é esse repositor automático? Custa R$250, não é nenhum absurdo. Ele fica lá na altura, dentro do SAMP que eu quero, a água, quando a água baixa, ele aciona uma bomba que está dentro da caixa repositora, ela repõe essa água de novo para o aquário, no nível que ele está e ele desliga. Então não tem que ficar colocando água todo dia. Eu só olho lá minha caixa repositora se está baixa, geralmente uma semana, e eu reponho. Então, é importante você ter isso, também é importante a água doce. Só que no salgado, a importância é maior. Por quê? Porque eu não posso deixar baixar muita água, porque eu vou ter problema de salinidade. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou ter problema de salinidade. Por quê? A água evapora e o sal fica. Então, se baixar muito a água, o que vai acontecer? A água vai ficar muito salgada, né? A tua densidade vai aumentar muito, os peixes vão sentir, os corais também. Bom, então, vocês vão ter que ter essa preocupação de temperatura, reposição de água. Se você mora num local muito quente, como eu moro aqui, e vejo essas ventoinhas ligando aqui o dia inteiro. Eu compro até ventoinha reserva, porque se pifar, eu vou repor. Tá bom? Bom, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. O aquário de água salgada, eu vejo gente fazendo aquário de 30 litros. Eu não acho legal por vários motivos. Primeiro que é difícil você manter um aquário de 30 litros. Vai ter variação muito brusca de tudo. Os peixes vão sofrer. Aí você vai botar ali um casal de palhacinho. Pá. Você vai ficar aquele casal de palhacinho 6 meses, 1 ano. Estabilizou o aquário e você encheu o saco, você quer um maior. Então, eu aconselho no mínimo de 100. Por que 100 litros? Porque 100 litros você pode botar outros peixes. Já pode botar uns coraizinhos, já pode botar até uma anêmona. Você já pode brincar um pouco mais com o aquário. E o custo do aquário de 100 não é tão alto. O meu aqui, por exemplo, é um aquário de 200 litros. E eu estou muito satisfeito com ele. Não quero aumentar esse tamanho. Eu aumentaria até o SAMP. Meu SAMP é dentro do móvel, é um SAMP pequeno, mas ele está dando conta, tem esquema, está dando conta, mas mais que isso eu não quero porque vai aumentar o custo. É claro que se eu pudesse ter aqui um rifle, né, de 2 metros eu queria, mas vai aumentar muito o custo e para mim não vai dar, eu vou esticar o braço onde eu alcanço. Bom, então vamos lá. Já te falei que você precisa ter cuidado com reposição e temperatura. Se você vai montar um aquário, procure sempre fazer com SAMP. Porque o SAMP limpa o display. Tudo que você vai botar dentro do aquário, você vai botar dentro do SAMP. Então fica mais fácil até de você limpar os vidros, por exemplo. Então, SAMP. Ah, mas eu não posso botar SAMP agora. Eu vou fazer com filtro externo. Conselho do Joio, não faça. Não faça. Espera mais um pouquinho. Compra um aquário com sexto vidro. Ou com SAMP lateral, ou com SAMP traseiro. E monta esse aquário. Diferença de preço, quase nada. Um Tidal, que é o filtro que eu sei para você, está em torno de 55, está em torno de 450, 500 reais. Um sexto vidro você não vai gastar isso. Então não compre. Não pode, não compra. Espera. Monta um sexto vidro, faz um SAMPzinho dentro desse aquário. Ah, beleza? Ok. Água, eu uso aqui o Oceantec. Para mim tá boa. Não é das piores, não é da melhor, mas está todo mundo bem aqui. O meu substrato eu botei da Half Flower. Um substrato que também não é barato, mas também não é dos mais caros. Tem gente que faz aquário sem substrato. Qual é a vantagem do aquário sem substrato? Limpeza. Fica mais fácil você sinfonar. Qual é a desvantagem? Bactéria. Você não tem bactéria anaeróbica nesse aquário, porque as bactérias anaeróbicas se instalam no substrato. Tem peixe também que gosta de substrato. Então, você está ganhando de um lado e está perdendo do outro. Quando você não tem
um volume grande de bactérias, o que você tem que fazer? Mais reposição de água. Então é mais gasto, mais trabalho. Então não aconselho. Então, botou água, botou substrato. Rochas. Também não aconselho comprar Zanzibar. São rochas pesadas, muito duras. Compra rocha viva. Né? Rochas vivas são rochas mais porosas, mais leves e que vão acelerar a sua filtragem. A sua filtragem não, a sua ciclagem, que elas já vão trazer alguns elementos orgânicos, né? Componentes orgânicos aí para facilitar, e também ela tem mais porosidade para a instalação de bactérias. Mídias, qualidade, Ciporax, Matrix. Não bota porcaria no seu aquário marinho, porque a montagem do aquário marinho, como eu digo sempre, é o que vai fazer você ter um futuro sem trabalho, sem problema. Ó, montagem tem que ser bem montadinha, né? Muito bem montadinha. Então tá lá, tá com seu filtrozinho lá, com o seu samplezinho traseiro, tá com suas mídias boas, de qualidade. Se puder, compra um esquimezinho, aconselho. Hoje tem um esquimezinho pequenininho que você pode colocar lá, é meio difícil de regular, mas consegue. Botou suas rochinhas, deixe seu aquário para ciclar. Hoje tem vários produtos que ciclam o aquário em uma semana. Eu fiz isso aqui com esse, ciclou em uma semana. Então você vai ciclar seu aquário em uma semana. Que cicla em 15 dias, que cicla em 30 dias. Beleza, é o que tem que ser feito. Você só vai botar seus peixes lá depois que tiver tudo zeradinho. Como é que vai botar os peixes? Faz uma pesquisa, tamanho de peixe, que eles gostam de, onde eles gostam de ficar, se são agressivos, se são compatíveis, se não são. Trouxe para casa, faz uma profilaxiazinha nele, bota um cleanzinho dentro do saco, pelo menos se tiver uma quarentena, e coloca no aquário. Deu alga, equipe de limpeza, paguro, e por aí vai. Então, não tem mistério nenhum. Joey, eu quero botar uns coraizinhos. Então aí agora vamos pesquisar uma luminária. Eu tenho aqui uma Max Expect, que é uma luminária cara. Botei mais duas, botei um reforço nela. Vou mostrar aqui, vou subir o vídeo. Botei um reforço lateral de mais duas luminárias. Então essa aí é uma luminária cara. Mas tem outra marca aí que eu vi. Eu tenho até na minha página lá, falando sobre essa luminária que eu vi, que ela está montada num aquário de um restaurante, e entupido de coral, e está dando certo. Se não for mentira, que eu acredito que não seja, a luminária é muito boa e é metade do preço dessa que eu tenho aqui. Se eu não tivesse comprado essa, eu teria comprado aquela outra. Então dá para fazer. Coraizinhos moles, né? Coraizinhos fáceis. Eu sempre confundo, pessoal, mas eu acho que o mais fácil é o LPS. SPS é o mais difícil. Coraizinhos moles, fácil, como eu tenho aqui. E você vai se divertir bastante. Agora, não comece com aquáriozinho de 30 litros. Não faça uma bobagem dessa. Guarde um dinheirinho. Quem tem aquário marinho, gente, tem que ter um recurso. Por quê? Porque os peixes são caros. Os peixes, em regra, qualquer peixinho de aquário marinho custa R$100. Qualquer um. Qualquer peixinho mais ou menos custa R$200. Então os peixes são caros, então você tem que ter um recursozinho. Não é a mesma coisa você comprar neon, né, Mato Grosso. Aí fica para água doce. Né? Não estica o braço onde não vai dar, porque às vezes você vai se frustrar. Os peixes são caros. Manutenção. Uma vez por semana, 10% daquela aguinha ali você vai jogar fora e vai repor. Vai manter sempre a densidade correta, pH correto, a alcalinidade correta, e é basicamente aí que você vai ter que fazer com esse teu aquário aí de água salgada. Então, eu acho que eu não esqueci de nada. Ó, vou baixar aqui, ó, meu aquário está lá, ó, a ventoinha está ligada, ó. Vamos ver, dá para ver a temperatura, tá vendo? 26 graus. Aquele mostrador de pH lá, ele tá maluco, ele não deu uma zica nele, ele não está nesse pH não. Mas ó, 26 graus. Então, na ventoinha. Na ventoinha. Tá bom? Acho que eu não esqueci nada. É só dizer para vocês o seguinte, uma coisa, ó, plantado, talvez seja até
tão caro quanto um aquário marinho, né? Mais caro que um aquário só de peixe marinho, com certeza. De coral não, porque aí as lâmpadas do plantado também são lá caras. Você pode ter lâmpada cara e lâmpada barata, como uma lâmpada de coral. Mas dá muito, muito mais trabalho. Muito, muito mais trabalho. Porque você tem que replantar, você tem que podar, né? Elas começam a melar, controle de iluminação. Então é muito mais trabalhoso. Eu aconselho, se você quer ter marinho, pode começar no marinho que você vai ser muito feliz. Agora, não arrisca, não arrisca. Posso botar um filtro externo? Pode, mas vai dar mais trabalho. Por quê? O filtro externo, filtro externo, sempre falo Tidal, por quê? Porque o Tidal, você tira só os elementos filtrantes, você não tira o filtro. O filtro tem que ficar atrás, para você poder limpar o seu aquário. Aí, como é que você vai sacar esse filtro lá de trás para lavar as mídias, para lavar a lã, né? Para lavar a lã, não, trocar. A lã não se lava, se troca, gente, pelo amor de Deus. Muita pobreza. Então, ele sai a mídia toda, ele é bem tranquilo de limpar. Entendeu? Dá para ficar com o aquário com Tidal, com 2 Tidal, eu tinha aqui, já tive, antes tive, mas desfiz em 2 meses. Dá, mas é mais trabalhoso e é caro. O preço que você vai pagar no Tidal, você bota um 6º vidro. Tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci de nada. Quem quer marinho, pessoal, para com essa conversa de papo dos outros. Começa com docezinho, começa com nada, começa com marinho. Tem espaço? 100 litros. Não tem? 60, sabendo que depois você vai querer o maior, hein? Começa no mínimo com 100 litros. 100 litros dá para brincar. Joiô não tem muita grana, até uns 200 tu aguenta bem. Depois já fica mais complicado. Tá bom, galera? Então um abraço para vocês aí. Gostou? Curte. Gostou? Se inscreve. Dá uma força. Pergunta aí o que você quer saber. E a gente vai produzindo uns videozinhos aí. Porque eu vou colocando em cima da minha experiência, dos erros que eu tive, dos acertos que eu tive. Tá? E eu vou falar, estou muito feliz com o meu aquário 200. Não quero maior. Não quero maior. Aqui só faltava ter um chiller. Eu não vou botar um chiller na minha sala porque vai jogar calor para a sala. Mas se eu botasse um chiller aqui, era o melhor dos mundos. Tá bom? Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. E da próxima, vamos voltar aí com mais novidades para todo mundo. Um abraço.